Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Barreto e este é o nosso canal no YouTube. Eu sempre trago uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. E eu tenho uma, que é o reflexo do que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, e a Bíblia é que nos respalda nisso, que estamos verdadeiramente vivendo o fim dos dias, o princípio. Já entramos no princípio das dores, para o fim. Mas antes da palavra, eu te faço um convite. Se inscreva aqui em nosso canal e ative as notificações para que tu possa receber todo o nosso conteúdo da palavra de Deus aqui em nossos vídeos. Nossa igreja, Assembleia de Deus Filadélfia, fica aqui em Curicica, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Embaixo aí, nos nossos vídeos, você tem também, nos nossos shorts, o nosso endereço aí da igreja. Tá bom? Vamos da palavra de Deus. Uma certa feita, um pastor lá de São Paulo, pastor Ailton Muniz de Carvalho, um amigo meu, falou assim na conferência de escatologia: o crente precisa ler Mateus 24 todo dia. Irmãos, estamos vivendo o que Jesus falou. Mateus capítulo 24. Eu vou ler a partir do 4 e vou até o 13. Diz assim: Jesus lhes respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todos os povos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha em todas as nações. Então virá o fim. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é escatologia. Isso aqui é uma palavra profética de Jesus. É Jesus quem está falando isso, respondendo uma pergunta dos discípulos. A posição aqui é o Monte das Oliveiras. E vamos entender isso aqui, ponto a ponto. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado. Que ninguém vos engane. E o que nos faz não cair em engano é a palavra de Deus. É esta palavra aqui. É o que Jesus disse. É o que está na carta dos apóstolos. A doutrina para as igrejas. É isso, essa palavra. Que não nos deixa enganar. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E isso ao longo da história vem acontecendo. E como vem acontecendo? Como vem acontecendo? Entendeu? Falsos cristos ao longo da história, né? Jim Jones, José Luiz Jesus Miranda, recentemente se titulava ser ele o Cristo, o edificador, o Cristo homem, entre outros, né? E gente séria, que arrebanhou multidão, levou muita gente ao longo da história. Na Europa surgiram, se você pegar aí e for investigar isso, como surgiram falsos cristos, né? Nesses últimos 100, 150 anos, muitos, e arrebanhando multidões. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Isso já vem acontecendo. Nós tivemos duas grandes guerras, nós tivemos rumores de guerra. No último século, irmãos, duas grandes guerras. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Irã-Iraque, Guerra do Golfo, entre outras. Guerra Fria. Isso é um rumor de guerra, né? Você lembra Estados Unidos e Rússia e União Soviética? Rumor de guerra, cara. Não vai entrar em guerra, não vai. Era uma Guerra Fria, né? Viviam em guerra, mas sem dar tiro. Não, ouvireis de guerra, rumores de guerra, vede. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, aí começa, aí passa para uma segunda fase. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino.
E haverá fomes e terremotos em vários lugares. É a segunda fase. Ó, porquanto haverá fome em vários lugares, terremotos, nação contra nação. Aí vem, ó. Após os falsos cristos, após os rumores de guerra, ó, fome em vários lugares, terremotos, né? E uma série de coisas acontecendo, nação contra nação. Então nós temos visto, ó, terremotos, muitos terremotos, muitos. Recentemente, um fortíssimo na Turquia, um fortíssimo agora no Marrocos, exatamente agora, né? Japão, e em outros lugares, direto, né? Nesse último milênio, nesse terceiro milênio, né? Assim, não dobrou, irmão, você não tem noção, é que nesse último milênio, a coisa tomou uma porcentagem, que eu vou tentar explicar para você aqui. É como se acontecessem 10 terremotos por ano, hoje acontecem 1000. Essa é a proporção desse período. Então, ó, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são princípio das dores. Ó. Então, ó, já mudou, já passou para a segunda fase. Todas estas coisas são princípio das dores. Aí vem a terceira fase agora. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Irmão, você não tem noção de quantas pessoas perdem a vida por causa do Evangelho. Muita gente. A igreja perseguida no mundo é um negócio muito grande. As frentes missionárias como Portas Abertas, Missão Antioquia, Jocum, né? E entre outras frentes missionários espalhados pelo mundo. Eu conheço muita gente fora do Brasil. Os missionários são mortos no Irã, no Paquistão, Afeganistão, na Coreia, em alguns países da África, como Suriname, são mortos, têm a cabeça cortada, morre muita gente por causa do Evangelho. Você não tem noção. Então, as pessoas estão sendo atribuladas, estão sendo mortas e odiadas. Isso está acontecendo no Brasil, não morte ainda. Mas o fiel está sendo odiado aqui. Odiado. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso está acontecendo exatamente agora. As pessoas estão se escandalizando, traindo e se odiando. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Gravei um vídeo para o YouTube falando sobre falsos profetas. É o que está acontecendo demais nos dias de hoje. Falsos profetas, profetas que enganam, profetas do lixo, profetas adivinhadores, lobos vestidos de ovelha. Então surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente que só pensa em dinheiro. Homens e mulheres do altar gananciosos só pensam em dinheiro. O evangelho hoje virou uma máquina de fazer dinheiro na mão dessa gente. Isso é falso profeta, irmão. Está acontecendo. Falso profeta, falsa igreja. Altares falsos. E enganando a muitos. São líderes cegos guiando outros cegos. E as igrejas desses enganadores estão lotadas desses charlatões. E o 12, por se multiplicar a iniquidade, né, a perversidade, a crueldade, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, deixamos de ser humanos. A nossa essência humana pelo próximo, ninguém mais se importa. A iniquidade tomou uma proporção que o amor se esfriou. É banal agora, se tornou banal as pessoas morrerem, serem assassinadas, serem cortadas, destroçadas. Ficou banal. A vida perdeu completamente o valor. A iniquidade aumentou não só no sentido da violência, mas uma iniquidade contra a infância, contra a adolescência, contra tudo, contra a família. E com isso, o amor de muitos vai se esfriando. As pessoas não vão se importando mais.
Isso aqui, ó, uma ferramenta que fazendo com que pessoas não se importem mais, as pessoas não se preocupem mais com as outras. Nós somos de um tempo em que a comunidade se preocupava, as pessoas se preocupavam umas com as outras. Eu sou do tempo de acabou meu café, acabou meu açúcar, pede com o vizinho, aquele respeito. Você conhecia o mais velho, você respeitava o mais velho. Você conhecia o pai de alguém, sabia de quem era pai, de quem era filho, então você respeitava, protegia, entendeu? Havia uma proteção para a criança, havia uma proteção para o idoso, havia uma proteção para a mulher, para as garotas, para o menino, havia uma proteção, a sociedade, a comunidade se protegia. Não deixava invasores. Agora, o aumento da iniquidade é tamanha que o amor se esfriou. As coisas se tornaram banais. As pessoas não amam mais, não gostam mais. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então persevera. Isso tudo já está acontecendo. A volta do Cristo é iminente. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Então fica firme. Persevera. O que o diabo quer é tirar a tua perseverança. Tem muita gente que já deixou de perseverar por tudo isso que está acontecendo. Mas Jesus não nos enganou. Jesus deixou isso registrado aqui, não só isso, mas todo o Mateus 24 aqui, de tanta coisa que o Cristo fala aqui. Né? Da volta da figueira, de Israel voltar a ser nação. Né? Como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, assim será a vida do Filho do Homem. As pessoas só se preocupam hoje com consumo. Sexo, prazer, consumo, prazer, carne, prazer, deleite. As pessoas só se preocupam com aquilo que elas gostam e não sacrificam mais para Deus. Não sacrificam a sua vida, o seu corpo. As pessoas só se preocupam com aquilo que lhe interessa. E Jesus está voltando. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, é impossível o evangelho não ter chegado em todas as nações. Concorda comigo? É impossível. Porque em todo lugar tem alguém que crê em Jesus. E em todo lugar tem uma internet. Nunca a informação viajou por tantos lugares e por tantas pessoas no mundo inteiro como ela viaja hoje. Como ela, na verdade, navega hoje pela rede. Então, assim como chega o que tem chegado, a palavra também chega. E você acha que por que um ditador de um país tenta travar a rede, tenta travar a internet, tenta controlar, né? Porque o evangelho vai chegar. E já chegou. E não há uma nação hoje que não saiba o que é evangelho. Porque se não soubesse o que é evangelho, não proibia. E por que proíbe? Porque sabe o poder, o efeito que o evangelho tem. Por que na China proíbe? Por que na Coreia proíbe? Porque sabe do efeito. Então, porque já teve acesso. Ó, esse Jesus não pode entrar aqui não, porque se ele entrar, ele muda tudo aqui. Então, por que proíbe? E se não conhecesse? Mas proíbe porque conhece. Sabe o que Cristo, através de sua palavra, é capaz de realizar. Então, não acreditar é um direito seu. Mas o meu dever é pregar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então o fim, eu tenho dito na igreja e dito isso aqui nas redes. Nós estamos vivendo a última semana. O fim chegou. E a volta de Jesus é a qualquer momento. De repente você, estudioso, teólogo, escatologista, você tem a visão pré-tribulacionista, tribulacionista ou pós-tribulacionista. E eu respeito. Jesus está voltando. Isso é real. Os sinais estão aí.
Então fique firme, persevere até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Esse vídeo precisa viajar por lugares. Este vídeo precisa ser compartilhado. Esta palavra tem que chegar a muita gente. Então nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Adicione pessoas. Fale do nosso conteúdo. Nos ajude. Participe conosco deste ministério. E que Deus te abençoe. O reino tem um rei. O seu nome é Jesus.